Eu não sei como o seu dia começou hoje. Talvez você tenha acordado já preocupado, já pensando nas decisões que precisa tomar, nas conversas difíceis que pode enfrentar, nas responsabilidades que não podem ser adiadas. Talvez você esteja se sentindo um pouco perdido, tentando fazer o melhor que pode, mas sem ter total certeza se está no caminho certo. Eu já tive dias assim, dias em que tudo parecia exigir uma resposta rápida, mas o meu coração precisava de calma. Dias em que eu queria ter absoluta clareza sobre qual direção seguir, mas só encontrava silêncio. E é por isso que você não pode passar por hoje sem ouvir esta oração. Porque existem dias comuns e existem dias decisivos. Existem momentos em que pequenas escolhas mudam trajetórias inteiras. Existem situações em que uma palavra dita ou não dita altera o rumo de relacionamentos. E quando a gente tenta atravessar esses dias confiando apenas na própria força, no próprio entendimento, no próprio impulso, o peso fica maior do que deveria. O Salmo 23 começa com uma declaração que muda tudo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é apenas uma frase bonita, é uma posição espiritual. Quando Davi escreveu isso, ele estava afirmando que a sua vida tinha direção. Pastor não é apenas alguém que protege. Pastor guia. Pastor conduz. Pastor conhece o caminho. Talvez o que esteja faltando no seu dia hoje não seja capacidade, nem inteligência, nem esforço. Talvez o que esteja faltando seja direção clara. E direção não se encontra na pressa. Direção se encontra na presença. O Salmo continua dizendo que ele nos faz descansar em pastos verdejantes e nos conduz a águas tranquilas. Isso fala de um Deus que não apenas aponta um caminho, mas que conduz para lugares de equilíbrio. Se sua mente está acelerada, se seus pensamentos estão correndo na frente dos seus passos, essa oração é um convite para desacelerar por dentro. Porque antes de decidir qualquer coisa lá fora, você precisa estar alinhado por dentro. Existe algo poderoso quando entendemos que Deus não nos empurra. Ele conduz. Ele não força. Ele guia. A condução de Deus não gera desespero, gera paz. Mesmo que o cenário ao redor não esteja completamente resolvido, quando você está sendo guiado por Ele, há uma segurança interna que sustenta você. Talvez hoje você precise tomar uma decisão importante. Talvez esteja enfrentando uma situação que exige posicionamento. Talvez esteja cansado de errar e precise de clareza. O Salmo 23 diz que ele guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Isso significa que a direção de Deus não é confusa. Ela pode exigir fé, pode exigir coragem, pode exigir paciência, mas não gera divisão interna. Se existe confusão excessiva, ansiedade paralisante ou medo dominando seus pensamentos, é sinal de que você ainda não entregou totalmente essa área nas mãos do pastor. E é exatamente isso que essa oração vai fazer. Porque proteção não é apenas ser guardado de perigos visíveis. Proteção é ser preservado de decisões precipitadas. É ser guardado de caminhos que parecem bons, mas não são sustentáveis. É ser livrado de alianças erradas. É ser impedido de entrar em ciclos que trariam desgaste. O Salmo continua dizendo que mesmo quando andamos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer mal algum, porque Ele está conosco. Isso muda a perspectiva sobre dias difíceis. Talvez você esteja atravessando um vale agora. Talvez esteja em uma fase que não escolheu, mas precisa enfrentar. A promessa não é ausência de vale. A promessa é presença dentro do vale. Direção não significa que você nunca enfrentará desafios. Significa que você não enfrentará sozinho. E há algo importante aqui. O vale não é destino, é passagem. Pastor conduz ovelha através do vale, não para permanecer nele. Se você está em um período complicado, lembre-se disso. É travessia, não permanência. A proteção de Deus se manifesta na presença constante. O Salmo fala da vara e do cajado que consolam. A vara protege de ameaças externas.
O cajado corrige o caminho quando necessário. Isso mostra que proteção também envolve correção. Às vezes Deus fecha portas para nos proteger. Às vezes Ele permite atrasos para evitar danos maiores. Às vezes Ele interrompe planos porque vê aquilo que nós não vemos. E quando você entende isso, começa a confiar mais. Talvez hoje você precise dessa confiança. Talvez esteja tentando controlar tudo ao redor. Mas existe um descanso profundo quando você reconhece que há um pastor cuidando da sua jornada. Essa oração não é apenas palavras lançadas ao vento. É um alinhamento espiritual. É uma decisão consciente de dizer: eu não vou atravessar esse dia sozinho. Eu não vou decidir apenas baseado na minha emoção. Eu não vou permitir que o medo determine meus passos. Existe também uma promessa poderosa no final do Salmo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Isso significa que o dia que você está vivendo não está solto no acaso. Há bondade preparada, há misericórdia disponível, há cuidado constante. Talvez você tenha acordado esperando problemas, talvez esteja preparado para enfrentar dificuldades, mas hoje você pode escolher esperar direção. Pode escolher esperar proteção. Pode escolher confiar que existe um cuidado invisível, organizando detalhes que você ainda não percebe. Enquanto você continua ouvindo, permita que sua respiração desacelere. Permita que sua mente se aquiete. A direção de Deus começa quando o ruído diminui. Não passe por hoje sem ouvir esta oração, porque existem encontros que podem ser decisivos. Existem decisões que precisam ser tomadas com sabedoria. Existem palavras que precisam ser ditas com discernimento. E tudo isso flui melhor quando você está sob a condução do pastor. Talvez ninguém ao seu redor saiba o que você está enfrentando. Talvez você esteja carregando responsabilidades silenciosas. Mas Deus conhece cada detalhe. Ele sabe o que você precisa evitar. Ele sabe o que você precisa abraçar. Ele sabe o momento certo de agir e o momento certo de esperar. E quando você permite que Ele conduza, algo muda dentro de você. A ansiedade perde força. A clareza começa a surgir. A segurança interior se estabelece. Esse dia ainda não terminou. Ainda há horas pela frente. Ainda há oportunidades. Ainda há escolhas. E você pode atravessá-las com direção e proteção. Fique comigo até o final, porque essa oração vai selar seu dia de uma forma que talvez você ainda não tenha experimentado. A condução de Deus é real. A proteção dele é constante. E quando você decide não caminhar sozinho, o peso diminui. Hoje pode ser um dia diferente. Não porque tudo ao redor mudou, mas porque você decidiu ouvir antes de agir. Decidiu buscar antes de responder. Decidiu confiar antes de temer. E isso já é o começo de uma direção clara e uma proteção ativa sobre sua vida. Agora que você já entendeu que existe um pastor conduzindo sua vida, é hora de aprofundar essa verdade dentro do seu coração. Porque saber não é o mesmo que viver. Muitas pessoas conhecem o Salmo 23 de memória, mas ainda vivem como se estivessem sozinhas. Repetem as palavras, mas continuam carregando o peso como se dependesse apenas delas. Hoje, essa oração não é para ser apenas ouvida, é para ser recebida. Existe uma diferença enorme entre caminhar e ser conduzido. Quando você caminha sozinho, você calcula riscos o tempo todo. Você tenta prever cada cenário. Você se antecipa às possibilidades negativas. Você se preocupa com o que pode dar errado. E isso cansa. Cansa a mente. Cansa o coração. Cansa a fé. Mas quando você entende que está sendo conduzido, algo muda. Você continua responsável, continua atento, continua agindo, mas não está mais ansioso. Existe uma confiança silenciosa que sustenta seus passos. O Salmo diz que ele refrigera a alma. Talvez seja exatamente isso que você precisa hoje. Refrigério. Não apenas solução externa, mas descanso interno. Porque às vezes o problema maior não é o que está acontecendo fora, mas o que está acontecendo dentro de você.
pensamentos repetitivos, medos antigos, culpa por decisões passadas, insegurança quanto ao futuro. Refrigério é quando Deus toca exatamente nessas áreas invisíveis. Talvez você esteja enfrentando uma fase de desgaste emocional. Talvez esteja tentando ser forte para todo mundo, mas por dentro sente que precisa de força também. Deus não ignora isso. Ele não exige que você esteja sempre firme. Ele oferece restauração. E restauração não é mágica instantânea. É processo. É cuidado contínuo. Assim como um pastor observa cada ovelha individualmente, Deus conhece seus limites. Ele sabe até onde você pode ir. Ele sabe quando você está cansado. Ele sabe quando você precisa parar. Talvez hoje você precise ouvir isso. Você não precisa provar nada para Deus. Você não precisa impressionar Deus com desempenho. Você não precisa fingir força quando está fraco. A proteção que o Salmo 23 descreve não é apenas contra perigos externos, é também contra o desgaste interno. Quantas decisões erradas já foram tomadas por cansaço? Quantas palavras duras foram ditas por exaustão emocional? Quantas oportunidades foram perdidas por medo? Quando Deus restaura sua alma, Ele também protege seu futuro. Porque uma alma restaurada decide melhor. Uma mente em paz enxerga com mais clareza. Um coração alinhado reage com equilíbrio. Talvez hoje você esteja diante de algo que exige posicionamento. Uma conversa que precisa acontecer. Um limite que precisa ser estabelecido. Uma escolha que não pode mais ser adiada. Antes de agir, permita que Ele restaure você. O Salmo diz que Ele prepara uma mesa na presença dos inimigos. Isso não significa confronto constante. Significa segurança pública. Significa que Deus não precisa remover todas as oposições para mostrar que está cuidando de você. Talvez existam pessoas que não acreditam em você. Talvez existam ambientes onde você se sente observado ou questionado. Talvez exista oposição silenciosa ao seu redor. Mas a proteção de Deus não depende da aprovação humana. Quando Ele prepara a mesa, é um sinal de honra, é um sinal de provisão, é um sinal de que você não está esquecido. E talvez o que você mais precise hoje seja essa certeza. Você não está esquecido, não está invisível, não está desamparado, não está caminhando sem direção. Existe algo muito poderoso em começar o dia alinhando o coração. Porque o dia pode trazer imprevistos, pode trazer desafios, pode trazer pressões. Mas quando o seu interior já está ancorado, o impacto é diferente. A proteção de Deus não significa que nada vai acontecer. Significa que o que acontecer não vai destruir você. Você pode enfrentar situações difíceis sem perder sua identidade. Pode atravessar críticas sem perder sua paz. Pode passar por desafios sem perder sua fé. E isso só é possível quando você entende que Ele está com você. Talvez você já tenha passado por momentos em que se sentiu desorientado. Momentos em que tomou decisões precipitadas por medo. Momentos em que desejou ter buscado direção antes. Hoje é uma nova oportunidade. Você ainda está aqui, ainda está respirando, ainda tem escolhas pela frente. E a direção de Deus está disponível. Não é preciso fórmulas complicadas. Não é preciso palavras perfeitas. É preciso disposição. Disposição para ouvir. Disposição para confiar. Disposição para obedecer quando a direção vier. Porque às vezes a direção será clara e imediata. Outras vezes será um passo de cada vez. O pastor não revela todo o caminho de uma vez. Ele revela o próximo passo. E talvez isso seja o suficiente para hoje. Você não precisa saber como será o próximo mês. Precisa saber como agir nas próximas horas. Não precisa entender todo o futuro. Precisa confiar no próximo movimento. Proteção também é isso. Viver um dia de cada vez, sem carregar o peso de um futuro que ainda não chegou. Se você está ouvindo isso agora, talvez seja porque precisava exatamente dessa pausa. Talvez estivesse prestes a agir impulsivamente. Talvez estivesse decidido a resolver tudo sozinho.
Mas antes de qualquer atitude, escolha se alinhar. Respire fundo. Acalme seus pensamentos. Lembre-se de que há um pastor guiando você. Ele não está distante. Ele não está indiferente. Ele não está ocupado demais. Ele está presente. E essa presença muda tudo. No próximo momento, vamos transformar tudo isso em oração direta. Não apenas reflexão, não apenas entendimento, mas palavras entregues com intenção. Porque não passe por hoje sem ouvir esta oração. A direção que você precisa pode começar agora. A proteção que você busca pode ser ativada agora. A paz que você deseja pode ser estabelecida agora. Continue comigo. O melhor deste dia ainda pode estar diante de você. Senhor meu Deus, neste momento eu paro diante da Tua presença. Antes que este dia avance, antes que eu tome decisões importantes, antes que eu responda mensagens, enfrente desafios ou me posicione em situações delicadas, eu escolho te buscar. Tu és o meu pastor. E se tu és o meu pastor, então eu não estou perdido. Mesmo quando não tenho todas as respostas, mesmo quando não enxergo o cenário completo, eu confio que estás conduzindo meus passos. Ajusta hoje a minha direção. Se houver um caminho que não devo seguir, fecha essa porta. Se houver uma decisão precipitada prestes a acontecer, desacelera meu coração. Se houver uma escolha que precisa ser feita com coragem, fortalece meu interior. Guia-me pelas veredas da justiça. Que minhas atitudes sejam alinhadas com a Tua vontade. Que minhas palavras sejam equilibradas. Que minhas reações não sejam dominadas pela emoção, mas sustentadas pela sabedoria. Pai, refrigera minha alma. Se há cansaço acumulado, traz descanso. Se há ansiedade tentando dominar meus pensamentos, estabelece Tua paz. Se há medo me impedindo de avançar, substitui esse medo por confiança. Eu não quero atravessar este dia carregando tensões desnecessárias. Eu entrego a Ti minhas preocupações, minhas inseguranças e minhas dúvidas. Mesmo que eu atravesse momentos desafiadores hoje, eu escolho não temer, porque Tu estás comigo. A Tua presença é maior do que qualquer situação que possa surgir. Se houver pressão, sustenta-me. Se houver confronto, dá-me equilíbrio. Se houver decisões complexas, dá-me discernimento. Protege minha mente de pensamentos negativos. Protege meu coração de sentimentos que não vêm de Ti. Protege meus passos de caminhos que podem me afastar do propósito que preparaste para mim. Se houver pessoas que não compreendem minhas intenções, guarda-me da necessidade de provar algo. Se houver ambientes que tentem me desestabilizar, mantém minha firmeza. Que eu não seja conduzido por opiniões instáveis, mas pela Tua direção constante. Prepara diante de mim aquilo que é necessário para este dia. Organiza encontros, conversas e oportunidades segundo a Tua vontade. Se algo precisar ser ajustado, ajusta. Se algo precisar ser interrompido, interrompe. Se algo precisar ser iniciado, confirma no meu coração. Eu entrego a Ti cada hora deste dia, desde os compromissos simples até os mais importantes. Que nada aconteça fora do Teu conhecimento. Que nada me alcance sem passar primeiro pela Tua permissão. Derrama sobre mim clareza. Que eu saiba quando agir e quando esperar. Que eu saiba quando falar e quando permanecer em silêncio. Que eu reconheça os sinais da Tua orientação nas pequenas decisões, não apenas nas grandes. Renova minhas forças para cumprir minhas responsabilidades com excelência. Que eu não faça nada por impulso. Que eu não reaja por orgulho. Que eu não escolha por medo. Que minhas decisões sejam fundamentadas na confiança em Ti. Que a Tua bondade me acompanhe hoje. Que a Tua misericórdia me alcance nas áreas onde ainda estou aprendendo. Se eu falhar em algo, ensina-me. Se eu acertar, mantém-me humilde. Se eu enfrentar desafios, sustenta-me. Eu declaro que este dia não será guiado pela ansiedade, mas pela confiança. Não será marcado pela insegurança, mas pela direção. Não será dominado pelo medo, mas pela Tua presença.
coloco minha casa sob tua proteção, minha família, meus projetos, meu trabalho, meus relacionamentos. Guarda aquilo que me confiaste. Afasta de mim decisões erradas, caminhos confusos e influências prejudiciais. Que ao final deste dia eu possa reconhecer claramente que tu estiveste comigo. Que eu perceba os detalhes do teu cuidado. Que eu enxergue as portas que abriste e os livramentos que concedeste, mesmo aqueles que não percebi no momento. Eu escolho começar este dia confiando. Escolho caminhar consciente de que não estou sozinho. Escolho depender da tua orientação. Se houver algo que eu ainda não estou vendo, revela no tempo certo. Se houver algo que preciso aprender, ensina com paciência. Se houver algo que precisa ser transformado em mim, trabalha no meu coração. Obrigado porque tua presença não depende das circunstâncias. Obrigado porque tua direção não falha. Obrigado porque tua proteção não se limita ao que é visível. Eu recebo hoje paz para decidir, equilíbrio para agir e coragem para avançar. Que cada passo seja alinhado com o teu propósito. Que cada escolha reflita confiança em ti. E quando este dia terminar, que eu possa olhar para trás e reconhecer que fui conduzido, guardado e sustentado. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, não ignore. Carregue essas palavras durante o dia. Lembre-se, você não está caminhando sozinho. Existe direção disponível. Existe proteção ativa. E o pastor continua conduzindo cada passo.